E aí, pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre os vetores, tá? Que nada mais é que uma estrutura utilizada para armazenar dados de um mesmo tipo, tá? E esses dados eles são identificados por índices. Mas para a gente entender melhor, primeiro, antes de vir para o código, quero mostrar para vocês uma figurinha, tá? Essa figurinha aqui, então, ela está representando um vetor, tá? De 5 posições. 5 posições. Só que, ó, como eu escrevi aqui, os nossos índices dos vetores, né, que identifica cada dado, ele vai variar de 0 a n-1, onde n é o tamanho do meu vetor. Então, por exemplo, se eu quero um vetor de n posições, ele vai começar sempre com o índice 0, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, que o vetor começa com o índice 0. E aí, ó, se você quer, por exemplo, 5 posições, né? Opa, 5 caixinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ter que ir até a posição, né, n-1, certo? Então, sempre vai ser assim, certo? Os meus índices identificando cada dado do meu vetor, tá? Imagine isso aqui, essas caixinhas, como um dado individual dentro de um vetor, tá? No caso aqui de 5 posições. Então, sempre vai começar do zero, tá? E terminar em n-1, onde n é o tamanho do meu vetor, tá? Vou até botar aqui um texto para dizer que n é igual a 5, nesse caso, né? Ou seja, eu tenho um vetor de tamanho 5, ok? Bom, aí o que é que eu posso guardar aqui dentro dessas caixinhas, tá? Eu posso guardar dados que sejam de um mesmo tipo. Então, por exemplo, eu poderia eu poderia querer um vetor de inteiros para guardar apenas números inteiros, por exemplo, 54, 1, números inteiros, tá? Que você pode guardar aqui dentro do meu vetor, certo? Agora, outra opção é você guardar strings, né? Então, sei lá, A, Z, ou E aqui, tá? Guardando strings, até assim, ó, por exemplo, tá? Coisas desse tipo. Só que todos, veja que aqui nesse exemplo, todos os exemplos são strings, tá? Ou seja, está entre aspas. E naquele outro exemplo, todos eram inteiros, tá? Isso é muito importante. Você sempre deve ter o mesmo tipo. Eu não poderia ter, por exemplo, aqui 1, tá? Porque 1, aqui nesse caso, ele tá como um inteiro, mas eu poderia ter isso aqui, né? Porque, enfim, eu posso colocar também números dentro das strings, certo? Então, veja que o valor aqui contido no meu vetor vai ser sempre, quando eu declarar 1, eu sempre vou declarar 1 com um tipo específico, certo? Então, sempre vai ter que ter, ó, o mesmo tipo de dado, tá? Armazenar dados de um mesmo tipo. Isso é bem importante, ok? Bom, agora que a gente já viu aqui essa estrutura das caixinhas, né, para entender mais ou menos como é que funciona, por exemplo, o que no meu vetor, o que está na caixinha 0, vamos dizer assim, é a string A, nesse exemplo aqui. O que está na caixinha 2, no índice 2, é a string E, tá? O que está na caixinha ou no índice 4 é a string maluca aqui, saf, tá? Então, isso aqui no código vai funcionar da seguinte forma. Primeiro eu tenho que declarar que eu quero um vetor, tá? Isso aqui no C++ e em basicamente qualquer linguagem de programação, você vai utilizar as chaves para falar de vetores, tá? Quando você quer falar de vetor, você vai utilizar esses colchetes, colchetes, né? Então, para eu, por exemplo, declarar um vetor de inteiros, eu vou fazer o seguinte, int, tá? O tipo, então vai ser um vetor só de inteiros. Aqui eu vou colocar um nome, então, sei lá, pode ser até vetor inteiros, tá? Vamos botar esse nome aqui só para vocês entenderem. E abre e fecha colchetes. E aqui é importante também a gente dizer qual vai ser o tamanho desse vetor.
do meu vetor de inteiros. Então, ó, seguindo o exemplo aqui, né, que eu coloquei um tamanho de 5, né, de 5 caixinhas, ou seja, de 5 espaços para você guardar alguma coisa, vamos colocar aqui também 5, certo? Então, veja que aqui eu tô declarando um vetor de tamanho n igual a 5, certo? N igual a 5. E aí, quando eu quiser botar valores dentro do meu vetor, tá? Eu vou utilizar também esses colchetes, só que da seguinte forma, ó. Digamos que eu queira colocar... Vamos fazer exatamente igual aqui, só que, ó, deixa eu voltar aqui o exemplo que estava antes, pronto. Vamos fazer exatamente igual a esse exemplo. Então, ó, na posição 0 eu quero colocar o índice 54. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar aqui, ó, 0. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou acessando o meu vetor na posição 0. E aí, aqui eu vou colocar a informação, que é quem? 54. Que é o inteiro que eu quero jogar, ó, que eu joguei. É como se eu tivesse, ó, por enquanto, opa. É como se isso aqui tivesse tudo vazio. Deixa eu voltar, então. Tudo vazio. E agora eu tô fazendo isso, ó, pô. Coloquei, tá? Então, nessa linha aqui, coloquei o número 54 na posição 0. Aí, ó, se eu pegar e fizer na posição 1, colocar qual era o número agora, 1, é como se eu estivesse fazendo isso. Então, isso aqui, tá? É como se eu estivesse, ó, fazendo isso, colocando 1 na posição 1. Que mais? Quais são os outros números que eu coloquei aqui, ó? Vamos lá. 656, 3 e 87. Vou botar, ó. Opa, cancela. 656, então, na posição 2, né, ó. 2, tá o 656. Na posição 3, tava quem? 3 tá o 3, tá? Botei o próprio 3 na posição 3. E na posição 4 eu coloquei o 87. 87. Opa, não era aqui, né? É aqui na posição 4. Coloquei o 87, certo? Então, dessa forma eu estou preenchendo o meu vetor de inteiros, que eu chamei de vetor de inteiros, tá? Eu poderia chamar apenas inteiros, para ficar menorzinho, então eu vou chamar inteiros, tá? E aí, ó, veja só o que acontece. Veja só o que acontece quando eu mando imprimir, ó, cout inteiros na posição 0. O que aí vocês acham que vai aparecer aqui, ó? Qual o valor que vocês acham que vai aparecer? Vai ser, ó, o valor 54, certo? Que, ó, que aqui eu disse que inteiros na posição 0 seria 54. Então, quando eu rodo isso daqui e mando ele imprimir quem é o inteiro da posição 0, ele me imprime 54, tá? A mesma coisa, ó, com 1, posso imprimir também, vai dar quem? 1, né? E a mesma coisa, ó, vai funcionar da mesma forma até o 4, certo? Até o 4. Agora, veja que se eu botar 5, vai dar ruim, tá? Ó, ele imprimiu 0. Na verdade, era até para dar erro, tá? Porque ele nem tem uma posição 5 no meu vetor, tá? Ele tem 5 posições, ok? Só que como vai de 0 a 4, né? Ele não tem um índice 5, tá? Então, por isso que não funciona, certo? Para você pegar o último elemento do vetor, você tem que ir no tamanho n, que é 5 menos 1. Então, para pegar o último elemento aqui, o 87, você tem que ir no índice 4, desse exemplo aqui, certo? Aí aqui, ó, o meu vetor pode ser, ó, bem grande. Posso ter um vetor, por exemplo, de 1000 inteiros, certo? Se eu quiser, tranquilamente.
Enfim, você pode colocar quantos números você quiser aqui, nesse exemplo de inteiro e preencher da forma que você quiser, tá? Depois a gente vai ver umas aplicações de fato práticas para isso, certo? Mas entenda só que é assim que a gente declara um vetor. Esse valor aqui vai indicar quantos elementos eu vou armazenar, quantos dados, né, eu vou armazenar no meu vetor, e que o índice vai variar de 0 até n-1. Então aqui, ó, eu teria elementos, ó, vou botar aqui uns 3 pontinhos, até quanto? Até, ó, 999, certo? 999 seria meu último elemento aqui do vetor de inteiros, tá? E se eu quiser um vetor de strings? Ó, vou voltar aqui para 5, tá? Só que agora vai ser de textos, vou botar assim, e vai ser do tipo string, tá? E aí, ó, textos, vou mudar aqui para textos, aí, ó, aqui eu posso botar qualquer, digamos que pronto. Aqui eu quero armazenar o nome dos alunos, então Maria, João, Pedro, José, e Joana, certo? Tá aqui os alunos armazenados nesse vetor. Aí eu poderia até, né, vamos deixar melhor, vamos chamar de nomes. O meu vetor de strings, nomes, tá? Porque ele vai receber os nomes dos alunos. Então, ó, o que é que vai acontecer se eu imprimir aqui quem é o meu vetor na posição 4? O que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver? Presta atenção. Joana, né? É Joana que tá aqui na posição 4, ó. Era Joana que estava aqui na posição 4. Se eu imprimir na posição 3, vai ser quem? Ó. José, ok? Então, é isso, gente, ó. Veja que eu sempre posso ter esses vetores, tá? De tipos que eu vou declarar aqui, qual é o tipo do meu vetor, certo? Ó, vou botar aqui um número, tá? Opa! Ó, aqui eu coloquei um número 1 e mandei imprimir qual era o valor da posição 4, né? E vejo que ele não imprimiu nada, certo? Porque ele não estava esperando receber o inteiro, tá? Ele estava esperando receber uma string. Aí, então, se eu tratar agora esse inteiro como uma string, né? Então, sei lá, botar números aí e mandar imprimir, agora sim ele vai imprimir alguma coisa. Ó, imprimir 1, 2, 3, 4, tá? Mas eu não posso colocar numa array de strings um número inteiro, nem vice-versa, num array de inteiros uma string, tá? A mesma coisa com floats, doubles e por aí vai. Ok, pessoal? Então, sempre se atentar, ó, que vai começar de 0 e terminar em n-1, ok? Então, na próxima aula eu vou mostrar o exemplo prático aqui de utilizar um vetor. Beleza? Então, até a próxima!